Olá, caros ouvintes, eu sou Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Desde já, peço que vocês nos sigam em nossa página no Instagram, se inscrevam em nosso canal no YouTube, curtem, comentem e compartilhem. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar nos guiando nesse processo de conhecimento e de aprendizado. Abre os nossos corações e as nossas mentes. Que o Senhor possa estar revelando a Tua vontade hoje aqui. Que o Senhor possa estar nos guiando no processo de prática, no processo de viver e vivenciar a Tua palavra, as Escrituras. Nós te pedimos pela vida dos nossos ouvintes, que o Senhor proteja-os, dê saúde, dê ânimo, aviva, ó Pai, que a cada dia eles possam estar crescendo espiritualmente, ó Pai, debaixo da Tua presença. Assim nós também te pedimos pela vida da equipe Temor e Tremor. Nos capacita a prosseguir, ó Pai, nesse ministério, dando o melhor que nós temos para Ti, oferecendo o melhor que nós temos para Ti. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, o nosso texto bíblico de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 32 ao versículo 38. Estarei dando início à leitura. Agora, pois, eu os entrego ao cuidado de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Meus queridos, as palavras de exortação de Paulo, que temos acompanhado e que as finalizaremos hoje, elas eram dirigidas aos presbíteros da igreja de Éfeso, de acordo com o versículo 17 do mesmo capítulo. Mas nós também podemos fazer a sua aplicabilidade a todo e qualquer servo de Deus. Paulo, aqui no versículo 32, logo após alertar os presbíteros que eles haviam de vigiar e ter cuidado com eles mesmos e também com a sua comunidade cristã, pois havia de aparecer lobos e também falsos cristãos que buscariam de todas as formas atrapalhar o desenvolvimento saudável da comunidade cristã, que buscariam causar divisão, causar contenda na comunidade cristã. Aqui no versículo 32, Paulo vai dizer que esses presbíteros só conseguiriam exercer sua função da forma correta e da forma que Deus quer e planejou, só conseguiriam manter a sua comunidade cristã em certo nível saudável e evitar que os lobos e falsos cristãos a destruíssem, se eles observassem os cuidados de Deus, bem como o seu poder e também a palavra da sua graça. Por isso, aqui no versículo 32, Paulo ele vai entregar esses presbíteros aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça. São os meios que esses presbíteros têm para serem edificados e também receber e manter a herança entre todos os que são santificados.
Em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 5, nós vemos a relação entre o cuidado e o poder de Deus com a herança. O texto bíblico diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Ou seja, o cuidado de Deus é o poder de Deus que se comunica aos cristãos e aos presbíteros mediante a fé. Sendo assim, aqui no versículo 32 do capítulo 20 de Atos, Paulo, ele mostra os meios, ele mostra os dois remos que os presbíteros devem estar usando em sincronia, remando em sincronia, para que não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que continuem firmes e fortes, reto, na direção correta, apontada para Deus, apontada para os propósitos de Deus e da sua palavra. E esses remos é justamente o cuidado de Deus, que é o poder de Deus, que é a relação saudável com Deus mediante o exercício correto da fé, através do Espírito Santo. Já o outro remo é a palavra da sua graça, é o Evangelho, é as Escrituras, o estudo e a aplicação correta da palavra de Deus, tanto na sua própria vida como na vida também da comunidade cristã e do próximo. Esses dois remos guiarão e edificarão os pastores, os líderes, os presbíteros e os servos de Deus e darão a sua herança. Já no versículo 33 e 34, Paulo ele vem alertar os presbíteros para que eles não cobiçassem prata, nem ouro, nem roupas, para que as suas motivações não fossem o salário, nem muito menos o dinheiro. E Paulo cita ele mesmo como exemplo, onde ele mesmo trabalhava e obtinha o seu próprio sustento, na tentativa de poupar o máximo possível a igreja, os membros do Senhor. A sua motivação nunca e jamais foi o dinheiro. Todavia, como nós bem sabemos, no meio evangélico atual, muitos são os pastores que têm como motivação o dinheiro. Desta forma, para estes, não é Deus, nem muito menos a palavra de Deus, que motivam esses pastores, que direcionam, que guiam as suas tomadas de decisão, que guiam a organização da comunidade cristã, mas é o dinheiro. O dinheiro é o centro da vida de muitos pastores. Anteriormente eu havia falado dos dois remos que edificam e guiam os pastores, os líderes e os presbíteros, que um é a palavra de Deus, a palavra da sua graça, e o outro é o cuidado de Deus, o poder de Deus, a fé. Todavia, muitos pastores têm trocado e substituído um desses remos, ou até mesmo ambos, pelo remo do dinheiro, o remo da cobiça. Desta forma, é este remo que tem guiado, edificado, direcionado a vida de muitos pastores e de suas decisões. E tudo isso ocorre para a sua própria autodestruição e condenação eterna. Desta forma, Paulo ele vai dizer que não basta o cristão apenas não querer o dinheiro, não basta ele apenas não cobiçar o dinheiro, o ouro, a prata e os bens materiais. Não basta apenas que o cristão não tenha essas coisas como motivação da sua fé e da sua vida. Não é apenas um estado neutro. Paulo ele está dizendo que nós devemos ir no sentido justamente ao contrário, ao invés de receber, buscar dar, porque é isso que o Senhor Jesus ele nos ensina. Mas bem-aventurado é dar do que receber.
É sermos servos e mordomos, não apenas de Cristo, de Deus e do Evangelho, da sua palavra, mas também da igreja, da comunidade cristã, do próximo, das pessoas ao nosso redor. É ter prazer em servir, em ajudar, em colaborar. Ser cristão, ser pastor, é deixar de ser egoísta, de olhar apenas para o próprio umbigo, de se preocupar apenas com as próprias necessidades. Ser cristão é olhar para Deus e olhar para o próximo. É servir a Deus e servir ao próximo. Exercitar e praticar e externizar todo o amor que Jesus e que Deus lhe deu. É refletir, transbordar todo esse amor que Deus tem por nós. E no versículo 36, meus queridos, Paulo, ele encerra toda a sua exortação, ajoelhando-se com todos aqueles que estavam ao seu redor e orando ao Senhor. Porque Paulo, ele sabia que por mais bela e sábia que fosse a sua exortação, por mais teológica que fosse os seus ensinos, seriam inúteis se não tivessem o cuidado de Deus, o poder de Deus mediante a fé. Paulo, ele estava usando os dois remos, entregando tudo aquilo que ele havia dito e ensinado, bem como a sua vida e a vida daqueles presbíteros, a Deus, e agradecendo por tudo que Deus havia feito e haveria de fazer. Paulo estava exercendo a sua fé através da oração, juntamente com aqueles presbíteros. E durante e após a oração, houve grande pranto, e muitos abraçaram Paulo e beijaram Paulo, se entristeceram com Paulo, se preocupavam com Paulo e demonstravam carinho e afeto e amor a Paulo. Nós vemos aqui o amor e a gratidão ganhando forma, sendo exercido e praticado entre os presbíteros e Paulo. Aqui o amor ele está sendo externizado através do carinho, da emoção, do choro, dos abraços, essa afeição. Isso é importante, meus queridos, isso é importante. Quando foi a última vez que você cumprimentou, que você abraçou, que você chorou com o seu pastor, com seus líderes? Demonstre o amor e a gratidão que você tem por eles. Nós, como cristãos, que muitas vezes somos apoiados, motivados e encorajados por nossos pastores e líderes, que somos aconselhados e consolados por estes, muitas vezes nós esquecemos de buscar fazer o mesmo por eles. Muitas vezes nós esquecemos de buscar demonstrar a nossa gratidão e o nosso amor, o nosso apoio a estes. É importante, meus queridos, buscarmos e nos esforçarmos para fortalecer esse elo com a comunidade cristã, com os nossos líderes, com o nosso pastor. Meus queridos, lembrem-se dos dois remos. A nossa reflexão de hoje não é apenas para os presbíteros ou líderes, afinal, eu mesmo não sou nenhum desses. É também para você, especialmente, você que é cristão e servo, tanto de Cristo como também do próximo. Fique com Deus e até a próxima.